São 15 horas e 27 minutos de uma sexta-feira de março. O mar que sempre esteve ali, pacífico, familiar, começa a recuar. As praias se alargam de forma estranha. E então, como uma parede negra de 10 andares, a água avança. A 220 quilômetros ao norte de Tóquio, 6 reatores nucleares estão parados sobre a costa. Alguns ainda estão quentes, e a onda está chegando. Nas próximas 96 horas, o Japão vai enfrentar um acidente que nenhum modelo de risco havia previsto com a devida seriedade. Um acidente que mudaria o debate sobre energia para gerações. Um acidente que mais de uma década depois ainda não terminou. Esta é a história de Fukushima. Para entender Fukushima, é preciso entender por que aquela usina estava ali. O Japão não tem petróleo próprio, não tem gás natural em abundância, e durante décadas, a energia nuclear parecia a solução perfeita para uma nação que precisava crescer sem depender do mundo. Em 2011, cerca de 30% de toda a eletricidade japonesa vinha de 50 reatores nucleares espalhados pelo país. A usina de Fukushima Daiichi, Daiichi significa a primeira, foi construída pela empresa elétrica Tokyo Electric Power Company a partir de 1967. Seus 6 reatores eram do tipo americano, projetados pela General Electric, os chamados Boiling Water Reactors, ou reatores de água fervente, da linhagem Mark I. As 3 primeiras unidades entraram em operação comercial entre 1971 e 1975. A potência combinada das 6 unidades chegava a quase 5.000 megawatts. A usina ficava numa falésia costeira, a 10 metros acima do nível do mar. Quando foi projetada nos anos 60, calculou-se que uma barreira de proteção, capaz de conter ondas de pouco mais de 3 metros, seria suficiente. A ciência do tsunami, afinal, ainda era nova. Em 2002, a estimativa foi revisada para 5,7 metros, mas nenhuma reforma estrutural significativa foi feita. Alertas sobre o risco de um tsunami muito maior existiam desde os anos 90. Relatórios internos foram arquivados. Reformas foram adiadas. A agência reguladora japonesa seguiu permitindo a operação sem contramedidas adequadas. E o mar esperou. Às 14 horas e 46 minutos de 11 de março de 2011, o fundo do Oceano Pacífico se moveu. Um terremoto de magnitude 9,0, o quarto mais poderoso já registrado na história da humanidade, sacudiu o nordeste do Japão por quase 3 minutos. O abalo foi tão intenso que deslocou a ilha de Honshu alguns metros para o leste. Em Tóquio, prateleiras caíram. Pessoas correram para vãos de porta. Em Fukushima Daiichi, os sistemas de segurança funcionaram exatamente como planejado. Os reatores 1, 2 e 3 desligaram-se automaticamente. Os chamados Safety Control Rod X-Men, inserção de barras de controle para interromper a fissão nuclear. As unidades 4, 5 e 6 já estavam fora de linha para manutenção. Até aqui, tudo como previsto. Mas os reatores, mesmo desligados, continuavam quentes. O calor de decaimento dos produtos de fissão, cerca de 1,5% da potência original, precisava ser removido continuamente. Para isso existiam os sistemas de resfriamento. Para funcionarem, precisavam de eletricidade. E a eletricidade vinha de geradores diesel instalados nos porões dos prédios. 41 minutos depois do terremoto, o mar chegou. Uma onda de 15 metros, quase 3 vezes a altura da barreira costeira, varreu a usina. As salas de turbina foram inundadas com 5 metros de água. Os geradores diesel instalados nos porões afundaram. 12 dos 13 geradores de reserva foram destruídos num instante. O único sobrevivente, resfriado a ar, servia apenas às unidades 4, 5 e 6, que não precisavam de resfriamento de emergência. Às 15 horas e 42 minutos, apagão total, sem energia, sem refrigeração, sem instrumentação na maior parte dos controles. Dentro de cada reator, o calor começou a subir. O vapor pressionava as paredes dos vasos de pressão. As barras de combustível de zircônio
quando superaram 1.200 graus Celsius, começaram a reagir com o vapor, produzindo hidrogênio. Um gás explosivo invisível, acumulando-se silenciosamente nos edifícios dos reatores. Engenheiros da Tokyo Electric Power Company trabalhavam às cegas, tentando compreender o estado de reatores que não respondiam. A maioria havia perdido casas no tsunami. Alguns não sabiam se suas famílias estavam vivas. O primeiro-ministro Naoto Kan soube pela televisão da explosão do reator antes de ser informado pela própria empresa elétrica. Às 15h36 do dia seguinte, 12 de março, o edifício explodiu. A explosão de hidrogênio no reator não foi nuclear. Mas o mundo não sabia disso. As câmeras, transmitindo ao vivo para o planeta inteiro, capturaram fumaça e destroços subindo sobre o reator. Era a imagem de um pesadelo coletivo materializado. Em 14 de março, o reator 3 explodiu, mais violentamente. Em 14 de março, um incêndio eclodiu na piscina de combustível do reator 4, que nem sequer estava operando, mas armazenava 1.535 elementos combustíveis muito quentes. Por alguns dias, governos japonês e americano discutiram em silêncio um cenário em que a zona de evacuação teria que cobrir centenas de quilômetros. Isso não aconteceu, mas o custo de evitar foi pago por pessoas. Cerca de 160 mil moradores abandonaram suas casas. Idosos foram retirados de asilos em macas, em temperaturas frias do início da primavera. Muitos não sobreviveram ao deslocamento. Dentro da usina, os engenheiros permaneciam. A imprensa os chamou de os 50 de Fukushima. Trabalhavam com dosímetros e lanternas. Dormiam em salas radioativas. Injetavam água salgada do oceano nos reatores, uma decisão irreversível que destruía as unidades, mas era necessária para evitar o pior. Às vezes não sabíamos o que estávamos tentando salvar, disse depois um engenheiro. A usina, o Japão ou nós mesmos. Em dezembro de 2011, o governo declarou o fechamento a frio, o fim da emergência aguda. Fukushima lançou ao ar aproximadamente 940 petabecquerels de material radioativo, cerca de 10 vezes menos que Chernobyl, em parte porque os reatores japoneses tinham contenção. 3 elementos dominaram o que veio a seguir. O iodo 131, volátil e concentrado na tireoide, estava em toda parte nos primeiros dias, mas tem meia-vida de 8 dias. Em 3 meses desapareceu. O césio 137, com 30 anos de meia-vida, pousou no solo, nas plantas, nos rios. O estrôncio 90, que imita o cálcio e se acumula nos ossos, tornou-se a principal preocupação na água. A zona de exclusão formal cobriu cerca de 800 km². Qual foi o real impacto na saúde? A resposta científica é incômoda na sua ambiguidade. O Comitê Científico das Nações Unidas para os Efeitos da Radiação Atômica concluiu em 2013 e em 2020/2021 que nenhum efeito adverso diretamente atribuível à radiação foi documentado na população geral. A Organização Mundial da Saúde chegou a conclusões similares. Mas atenção! O levantamento de gestão de saúde de Fukushima identificou centenas de casos de câncer de tireoide em pessoas com até 18 anos na época do acidente, dezenas de vezes acima do esperado. O Comitê das Nações Unidas atribui isso a sobrediagnóstico por triagem ultrassensível em 380 mil jovens. Outros pesquisadores publicaram estudos mostrando correlação geográfica entre dose estimada de iodo e incidência de tumores. O debate não está encerrado. O que está documentado com clareza inverte o senso comum. As mortes causadas pela evacuação superam qualquer projeção de mortes por câncer atribuível à radiação. Mais de 2.300 mortes relacionadas ao desastre foram registradas. Idosos no transporte, pacientes sem continuidade de tratamento, pessoas em colapso psicológico. 90% tinham 66 anos ou mais. A evacuação salvou pessoas dos riscos de radiação e matou pessoas que não aguentaram ser evacuadas, diz um pesquisador de saúde pública. Isso deveria forçar a repensar
como planejamos respostas a acidentes nucleares. Nenhuma morte por radiação aguda foi confirmada entre moradores. Um trabalhador morreu de câncer de pulmão em 2018, o único caso oficialmente reconhecido. Descontaminar uma prefeitura inteira não tem precedente na história. Dezenas de milhares de trabalhadores rasparam solo, lavaram prédios, embalaram tudo em sacos pretos de polietileno e se acumularam por campos em toda a região. Símbolo estranho e duradouro do que significa tentar limpar o invisível. O custo total do desastre foi estimado pelo governo japonês em 2016 em cerca de 187 bilhões de dólares americanos. Gradualmente, áreas foram reabertas, mas algumas não serão por décadas. O Césio-137 exige pelo menos 300 anos para desaparecer naturalmente. Dentro da usina, o maior problema permanece: a água. Desde 2011, a água é injetada continuamente para resfriar o combustível. A água subterrânea e da chuva entram e se contaminam. O Sistema Avançado de Processamento de Líquidos filtra 62 radionuclídeos, mas não remove o trítio, isótopo de hidrogênio que se liga à própria molécula da água. Mais de 1 milhão de metros cúbicos acumularam-se em mais de 1.000 tanques. Em agosto de 2023, o Japão começou a liberá-la no Pacífico, com aprovação da Agência Internacional de Energia Atômica e oposição da China, Coreia e organizações ambientais. A agência concluiu que o impacto seria negligenciável. O debate sobre o que é seguro e aceitável ainda não terminou. E no coração dos reatores destruídos, aproximadamente 880 toneladas de cório, combustível fundido misturado a aço e concreto, jazem no fundo dos vasos de pressão. Em novembro de 2024, uma garra robótica extraiu a primeira amostra, 0,7 gramas, menos de 1 grama, de 880 toneladas. A remoção em escala foi adiada para depois de 2037. O descomissionamento completo está previsto para 2051. Especialistas dizem que pode levar mais de um século. Fukushima foi transmitido ao vivo, e isso mudou tudo. Pela primeira vez, o mundo acompanhou em tempo real a destruição de uma usina nuclear. As explosões captadas por helicópteros, as cidades desertas, os rostos preocupados dos engenheiros diante das câmeras. A reação política foi imediata e profunda. A Alemanha, que havia acabado de aprovar a extensão da vida útil de suas usinas, reverteu a decisão em semanas e acelerou o encerramento definitivo do seu programa nuclear, concluído em 2023. Suíça, Bélgica e Itália revisaram ou abandonaram planos nucleares. No Japão, todos os 50 reatores foram desligados temporariamente. O país passou a importar mais gás e carvão, aumentando emissões de dióxido de carbono e o custo de energia para a população. Alguns reatores voltaram a operar anos depois, mas a relação do Japão com o átomo nunca mais seria a mesma. Fukushima aconteceu no exato momento em que o mundo debatia o chamado renascimento nuclear, como resposta à crise climática. Esse debate nunca foi encerrado. Na verdade, está mais intenso do que nunca. Enquanto alguns países desligam usinas, outros iniciam a construção de novos reatores como parte de metas de descarbonização. O acidente serve tanto aos contrários quanto aos favoráveis ao nuclear como argumento, dependendo do que se escolhe ver nos mesmos fatos. O que Fukushima nos ensina não é simples. Ensina que risco e segurança são conceitos que vivem no tempo e que o que parece suficiente hoje pode não ser amanhã. Que as consequências de um acidente industrial podem durar séculos. Que as decisões nas salas de controle e nas salas de reunião de governo têm o mesmo peso. E que 880 toneladas de combustível fundido, enterradas sob o concreto de 3 reatores destruídos, ainda esperam para ser retiradas. Fukushima não acabou. Apenas passou da fase da emergência para a fase da paciência.